Vamos para o segundo. Cada um de vós respeitará a tua mãe e o teu pai. Guardai os meus sábados. Eu sou o Eterno, o vosso Deus. Segundo e terceiro mandamento. Vá anotando, viu? Olha, respeita o teu pai e tua mãe, ou seja, honra teu pai e tua mãe. Está lá nos 10 mandamentos. Guardais os meus sábados, está lá nos 10 mandamentos. Ou seja, já tem aqui, ó, 1, 2, 3 mandamentos, né? Vou pegar aqui, porque senão eu vou me perder, né? Eu sei que ninguém vai anotar, mas vamos lá. 3 mandamentos, ok? Vou botar aqui, ó. 1, 2, 3. Ok? Vamos lá. Versículo 4. Não vos volteis para ídolos, e não mandeis fundir deuses de metal. Eu sou Yahweh, o vosso Deus. Ponto. O versículo 4, você vê que ele para, dá uma pausa. O versículo 3, você vê que tem uma pausa com relação ao 2. E o versículo 2, né, você vê ali que é o início. Então, a correlação, sejam santos, porque eu sou santo, aí o Eterno vai e começa a mostrar como é que você é santo. Eu li em Números agorinha. Pelo amor do Pai, não venha me dizer que não está entendendo, não. Seja santo. Como é que o Eterno vai te dizer como é santo? Ele começou a ensinar. Respeitarás teu pai e tua mãe, ou seja, o mandamento de honrar pai e mãe. Guarde o meu sábado, ou seja, você se santifica no mandamento. 2, 3. O quarto mandamento para você se santificar, não se voltareis a ídolos. Não mandeis fazer deuses de metal. Ou seja, mais 2 mandamentos. Já vai 5, ok? Não volte para ídolos e não mande fundir deuses de metal, tá? Porque você pode se voltar a ídolo se alguém te der o deus de metal. Tu não mandou fazer, mas tu ganhou. E aí, pode se voltar para ídolo? Não. Então, ó, ele está te ensinando como você se torna santo. Aí o cara diz assim, no dia de hoje, né? A igreja tradicional. Não, honrar pai e mãe, certo. Ser santo, tá certo. Guardar o sábado, não. Aí não. Aí é um absurdo. Isso aí é Velho Testamento, né? Aí vamos voltar aqui pro quarto. Não te volteis para ídolos, né? Vai ter uma religião aí, né? Catolicismo, que ela diz que não se volta a ídolos, mas se volta a ídolos. E faz ídolos de gesso, de barro, de pedra, de metal, né? De cobre, de prata, de tudo que é ídolo, né? Então você vê que sim, hoje acontece isso. Mesmo o Eterno ordenando, mostrando como é, ainda se faz hoje, tá? E antes que apareça algum católico aqui e comece a falar blá, 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 né? Eu espero que entenda, eu já fui católico, o Eterno me chamou e me mostrou. Foi muito difícil largar, né, esse tipo de pecado. Principalmente Maria, né? Maria foi muito difícil. É uma entidade poderosíssima, né? E ela fica na sua mente, meu Deus, eu estou respeitando a mãe de Deus, estou respeitando a mãe de Deus, né? E aí, com o estudo, você conhecendo a verdade, conhecendo os mandamentos de Deus, você se liberta. Porque se você obedece esses mandamentos, você é liberto do pecado, ok? Continuando, tá? Eu vou dar um testemunho sobre isso. Eu vou fazer um testemunho aqui sobre isso. Tem até um testemunho de outros irmãos. Eu vou fazer um testemunho meu com relação, não por causa do meu testemunho, mas por causa do testemunho de outra pessoa. Ok? Então, não voltareis a ídolos e não mandeis fundir deuses de metal, né? Já vai 5 mandamentos. Ponto. Tá? Você vê que ídolos e deuses de metal não tem a ver com honrar pai e mãe e guardar, né, aqui. Apesar de estar nos 10 mandamentos também, né? Não terás outro ídolo. Ou seja, não adoreis, não faça imagem de nada que há no céu, na terra ou abaixo da linha das águas, né? Aqui comparando esses 2 versículos aqui,
tem a ver com os 10 mandamentos, mas entre si você vê que é instruções separadas. Honra teu pai e tua mãe, guarda o Shabat, não tenha ídolo, não mande fazer ídolo, né? São mandamentos diferentes, ok? Então você vê que o Eterno, ele está dando instrução independente da correlação entre um mandamento e outro. E isso é muito importante para esse capítulo. Quando oferecer um sacrifício de comunhão a Yahweh, ofereça-o de tal modo que sejais aceito. Ou seja, não é do jeito que você quer, no dia que você quer, na hora que você quer. Para oferecer algo ao Eterno, tem que ser de acordo com os mandamentos dele. Ok? Ah, eu vou fazer um sacrifício ao Eterno, eu vou agradecer a Deus, eu sinto no meu coração que eu devo pegar o porco maior que tiver, vou pegar e vou oferecer a Deus um porco, um sacrifício de um porco. Ou seja, ofereçam de tal modo que sejais aceito. Quando oferecer um sacrifício de comunhão a Yahweh, ofereçam de tal modo que seja aceito. Você vai ver que nenhum dos sacrifícios oferecidos é animais impuros, sempre animais puros. Então, não adianta você dizer assim, eu vejo que eu posso usar camiseta regata para ir na casa de Deus. Ou quando eu for de noite, eu vou orar para o Eterno de calcinha e sutiã só. Arlindo, o que é que tem a ver? Você vai fazer um negócio no banco, pedir lá uma linha de crédito só de calcinha e sutiã. Você vai só de sunga. Para pedir um empréstimo do banco, você vai de sunga. Quer dizer que o banco é mais honroso do que estar na presença do Eterno. Então tenha cuidado com essa o Eterno aceita. O Eterno sabe a intenção do meu coração. Ofereça-o de tal modo que sejais aceito. Então tenha muito cuidado. Muito cuidado. Você vai usar batom vermelho, maquiagem, joias, unhas postiças, né? Sobrancelhas detalhadas, né? Tatuagem. Os homens de regata. Vai oferecer algo ao Eterno dessa forma? Quando tudo isso para o Eterno não é bom diante dos olhos dele? Onde é que tem mostrando isso? Não tenha o costume das nações. Não tenha o costume das nações. Entenda que o nascimento não é importante na Bíblia. Pelo contrário, todos aqueles que comemoram aniversário na Bíblia representam o povo adversário do Eterno, ou seja, costume das nações. Você só vê 2 aniversários na Bíblia. 3, se você contar com o livro de Jazar. E todos 3 morre uma pessoa. Por que estão comemorando o aniversário de Jesus? Se os israelitas mesmo não comemoram, é mais importante para a tua vida a morte de Jesus, que demonstra um testemunho, e ele deu a vida por isso, dizer que tem que obedecer a Deus, não é religiosos. Pare de obedecer religiosos, obedeça o que está escrito. É esse o testemunho. Foi por isso que ele deu o sangue para tu. Ele derramou o sangue dele, dando esse testemunho, para que você um dia se arrependa e passe a obedecer o Eterno. Ok? Continuando. Ofereça-o de tal modo que sejais aceito. E onde é que eu vou ver, Arlindo, onde é o modo que o Eterno aceita? Levítico. Já é um bom começo. Levítico 1 até o Levítico, o final, né? Todo o livro de Levítico. Certo? Que é ele chamou. Depois você vai para o deserto, né? Bamidbar, ok? E depois você vai para
é Deuteronômio, né? Que é a palavra. Eita, no deserto é. Agora eu confundi. Poxa. No princípio. Eita, eu esqueci agora. Agora travou a memória. Bem, em hebraico. Né? É no deserto as palavras, né? Ou seja, ele chamou no deserto as palavras em português. Em hebraico, travou um pouco a mente aqui, certo? Mas você tem que ver que você vai ver primeiro aonde é que você vai ver a vontade de Deus para que você seja aceito em Levítico. Depois você vai para Números e depois você vai para Deuteronômio. É o deserto, as palavras, ok? Primeiro você escuta o chamado, depois você vai para o deserto e depois você vê as palavras, que é o que? Os mandamentos de Deus, certo? Vamos lá. Levítico, ou versículo 6. Dele se comerá no dia do sacrifício, ou no dia seguinte. O que restar no terceiro dia será queimado no fogo. Ou seja, você vê que aqui já é outro mandamento, né? Tem até a ver com o segundo, mas é outro mandamento. Ponto. Outro mandamento, certo? Ou seja, é como você praticar, ok? Se alguma parte dele for comida no terceiro dia, é abominação. Não será aceita, certo? Então, um, né? Dois, três. Três mandamentos aqui, ok? Eu vou tentar, se eu não me esquecer no final, né? Vamos lá. 7. Se alguma parte dele for comida no terceiro dia, é abominação, não será aceita. Ou seja, aqui já não é o mandamento. O mandamento é antes. Ele está explicando o que vai acontecer se você não obedecer. Qualquer que comer levará a sua iniquidade, carregará, porquanto profanou o elemento santo do Senhor. Por este motivo será eliminado do meio do meu povo, ok? Aqui, provavelmente, ele está falando, né? Aqui um sacrifício, né? Do versículo 5 ao versículo 8. Quando fizeres a colheita de trigo da vossa terra, não cegareis até o limite extremo do campo. Não voltareis para apanhar as espigas que tenha caído durante a colheita, né? Então você vê que no versículo 9 ele dá um mandamento, não tem a ver com o anterior, tá? Você vê aqui, ó, quando fizerem a colheita do trigo da vossa terra, não cegareis, ou seja, até o limite do extremo, ou seja, você não ir até o limite do campo, tá? Porque esse mandamento é o seguinte: você tem uma terra, certo? E aí você planta trigo, ok? Ele diz o seguinte: para você pegar no meio, deixar, né, ali ao redor um pouco de trigo. Para quê? Para os viajantes, né? Para a viúva, o órfão, o idoso que não podem trabalhar e não tem dinheiro, possa tirar e comer um pouco também, certo? Então é mandamento. Seria mais ou menos um dízimo, por exemplo, tá? Mas o dízimo é uma coisa e esse mandamento é outra, ok? Só para você ter uma ideia. Ou seja, do jeito que você tira o sustento da terra, né? Eles também têm o direito de se sustentar. O Eterno está sustentando você e eles, ok? Com esse mandamento. Então, também não havereis de passar duas vezes, né, na vinha, nem recolheres os frutos caídos sobre a terra do teu pomar. Não os deixes, não, tu os deixarás para os pobres e os estrangeiros. Eu sou Yahweh, o vosso Deus. Então você vê aqui que são dois mandamentos, né? Não, quando você fizer a colheita do trigo, não irei até o extremo do campo, certo? E não volte para pegar as espigas caídas durante a colheita. Você vai pegando o trigo, coloca em cima da carroça, vai andando. Se cair um pouco, você não volta para pegar, porque é para o pobre, o viúvo, o estrangeiro, ou seja, os necessitados, aqueles que não têm condições de comprar, ok? É o Eterno deixando um pouquinho, certo? Dois mandamentos, certo? O nono, ele tem a ver um com o outro, né? Também não havereis de passar duas vezes pela vinha, nem colhereis os frutos caídos sobre a terra do palmar. Ou seja, é outro mandamento.
não passa duas vezes, né? Você passou e aí você passa de novo para ver o que ficou. Não, deixa lá. É para o estrangeiro, a viúva, né? Não colhereis frutos caídos sobre a terra do palmar. Ou seja, você tem uma plantação de pé de manga, você trabalha a manga para comer, né? E para vender, ok? Ele está dizendo o seguinte: o que caiu, você deixa para o pessoal pegar, tá? O que você vai tirar para vender é o que está no pé. Você tira tudo do pé, coloca, e os que caíram deixa para os animais, os passarinhos, deixa para adubar a terra, deixa para os que necessitados e assim vai, tá? Então você vê que são mais dois mandamentos, né? Tu deixará para o pobre e o estrangeiro, ok? Não passar duas vezes e, né? É, e deixar os frutos, né, para os animais e os necessitados. Versículo 11: ninguém dentre vós vos cometerá furto nem roubo. Então você vê que, né, tampouco usará de falsidade ou mentira para com o seu próximo, ok? Então você veja, furto, roubo é a mesma coisa, um mandamento. Tampouco usará de falsidade e mentira, né? Ou seja, não enganar, tá? Mais dois mandamentos, ok? Não jurareis falsamente pelo o nome do Eterno, ou seja, mentir, tá? Falsidade. Não jurareis falsamente pelo nome do Eterno. Você não é para mentir, enganando as pessoas, e pior é você mentir, né? Jurando pelo nome do Eterno para conquistar algo de alguém, pois profanaria o nome de Deus. Yahweh, certo? Então, outro mandamento. Não oprimirás o teu próximo, nem o roubarás. O salário diário do trabalhador não ficará contigo até a manhã seguinte, tá? Então ele está dizendo o seguinte, que você não deve ficar, né? Aqui roubar é no sentido de você oprimir, né? Massacrar aquela pessoa. Ela está trabalhando para se sustentar. Tem alguns trabalhos, principalmente em Israel, que eles eram pagos diariamente. Por exemplo, uma pessoa que tem até uma parábola no Novo Testamento, ela foi chamada para colher o trigo, né? E aí ele vai receber uma moeda por um dia de trabalho, certo? Então ele trabalhou o dia todo, no final, ou você paga ele com trigo para ele se alimentar, porque ele precisa disso, né? Ou você paga com a moeda. Não deixa para pagar no outro dia, não. O Eterno chama isso de oprimir o trabalhador ou roubar ele, né? Você deixa de pagar aquilo que ele merece para pagar no outro dia, né? Olha que interessante. Então é semelhante a roubar. O salário diário do trabalhador não ficará contigo. Outro mandamento, ok? Vamos lá. E você vê que são vários mandamentos. Ele está te ensinando como é ser santo. O que é ser santo? Ele está ensinando. Faça assim, faça assado, proceda assim, tá? Ou seja, tudo é mandamento da Torá. Aí você vai ser santo. O cite azul é para quê? Para você lembrar disso daqui e praticar em todas as gerações, ok? Continuando. 14. Não amaldiçoará o mudo e não porás obstáculo diante do cego, nem temerás mas temerás o teu Deus. Eu sou Yahweh. Desculpa, perdão, tá? É, não amaldiçoarás o mudo, não porás obstáculo diante do cego, mas tema ao teu Deus, né? Então você vê que é o mesmo mandamento, é você é, não não tirar vantagem, né? Não prejudicar o mudo, né? E ao mesmo tempo o cego. O que ele está dizendo? Tema a Deus, né? Então, outro mandamento, ok? Alguém pode até dizer que são dois mandamentos, né? Amaldiçoar o mudo e colocar obstáculo diante do cego. Mas na verdade o Eterno está dizendo o seguinte, ó: não se aproveite da deficiência do teu próximo. Na verdade, tema a Deus. Porque se tu tirar ali proveito da necessidade, do problema lá de saúde que o teu próximo tem, você mangar que a pessoa tem problema na perna, né, ou é cotó, ou você derdenhar nele, o Eterno vai estar contra ti, tá? É nesse sentido que esse mandamento 14 aqui tá, ok? A pessoa, ela tem um problema
de ser vesgo, né? Eu lembro de uma pessoa, perdão, pai, em nome de Yeshua, meu Deus, porque eu brinquei muito com isso, né? Na época eu não guardava a Torá, né? É... Severo, né? Severo tem um problema ali no olho, que ele tem um olho troncho, né? Ele fica parecendo que ele está olhando para dois lugares ao mesmo tempo, né? É para você não desdenhar dele. Tema ao teu Deus, tá? Então, você não vai mangar, debochar, fazer nada disso, tá? É porque tá me faltando a palavra aqui. Mas eu acredito que os irmãos entenderam. Vamos lá. Versículo 15. Não cometerás injustiça no julgamento, ou seja, não seja injusto. Não farás acepção de pessoa com relação ao pobre, nem te deixarás levar pela preferência pelo que tem poder. Segundo a justiça julgarás o teu próximo. Ou seja, ele está dizendo o seguinte, ó, não vai usar a Torá para defender o pobrezinho não, tá? E ao mesmo tempo não perverta a Torá para defender quem tem poder. Ou seja, errou, errou, acabou. Tá errado, diante dos olhos do Eterno. E se você também tem que ser justo diante dos olhos dos homens também, né? Porque se você for injusto diante da lei, né? Você for contraventor da lei dos homens, as pessoas vão dizer: olha, que Deus é aquele que faz aquela pessoa andar, né, dessa forma diante de Deus, né? Olha aí, ó, vê o cara ali sendo corrupto dentro do governo, né? Ou mentindo dentro do governo. Que tipo de Deus é esse, né? Não é só para os mandamentos de Deus, mas para a lei dos homens também. Você tem que ser justo primeiro na lei de Deus e depois na lei dos homens, para que ninguém blasfeme contra o nome do Eterno por causa das tuas atitudes, né? Tem o Eterno dizendo assim, né? O povo blasfema do meu nome por causa de vocês, ou seja, suas atitudes é que faz o povo blasfemar o meu nome, né? Então é nesse sentido aqui outro mandamento, ok? 16. Não terás, não, desculpa, não será um divulgador de malicência ou fuxiqueiro, levanta falso a respeito dos teus. Não sujeitarás ao julgamento de sangue do teu próximo. Eu sou Iahua. Ou seja, não participe da roda dos escarnecedores, né? Não se misture, tenha cuidado. Há uma diferença, né? É o que o povo chama hoje na Techuvá de Lashon Hará, tá? Existe uma diferença de Lashon Hará, existe uma diferença de você dar um testemunho da verdade, ok? A pessoa, ela estava andando de bicicleta, né? E ela passou por cima de algo, certo? Que deu um prejuízo a um terceiro. E você estava lá e viu. E aí, se eu falar a verdade, eu for convocado para falar a verdade, e eu falar a verdade prejudicando o bicicletista, certo? Eu vou estar fazendo Lashon Hará? Não, eu vou estar falando a verdade. Então, há uma diferença e as pessoas confundem muito uma coisa com a outra, tá? Lashon Hará é você criar algo tipo, fulano é traficante, sem ele ser. Fulano é uma pessoa que rouba, sem ele roubar. Fulano é uma pessoa que, não sei, vamos dizer, é desonesto, sem ele ser desonesto, ok? Então, tem uma diferença de você criar algo que não é verdadeiro e algo de falar a verdade do que aconteceu, os fatos ocorridos, ok? Ou seja, é o que aqui chama Lashon Hará, né? Não falar maledicências, não aumentar, não criar algo que prejudique a imagem e a honra do teu próximo. No Novo Testamento, Jesus diz que quando isso acontece, você dá outra face. Mas ele não está falando da face literal, uma tapa física, né? É justamente alguém fez uma divulgação de maledicências com relação à pessoa de Yeshua, e ele disse, ó, deixa dar face. Na verdade, deixa que o Eterno vai castigar ele, né? O Eterno, ele vai se entender com o Eterno. Porque naquela época a pessoa poderia ir na justiça, dar o Telegram.
Eita, deixei fechado. Ô, rapaz. Perdão. Amém. Então, você vê o seguinte. Vou voltar aqui? Ok. Então, você vê o seguinte, que naquela época de Jesus, quando ele disse da face, né, alguém lhe prejudicar, falar mal de você, você poderia pedir uma indenização lá no tribunal da época, que era o Sinédrio. Como hoje, né, alguém falar algo que é mentira, né, ali for de fato comprovado que é mentira, a pessoa pode pedir uma indenização, ok? Então, o que Jesus está ensinando é, se alguém falar mal dele, né, dizendo que ele era pecador, blasfemador, ele era de Lúcifer, Beuzebu, né? Então ele diz da outra face. Da outra face não é levar uma tapa no físico literal, mas sim entregar a justiça ao Eterno, né? Porque o Eterno mesmo diz: eu sou o vingador, né? Eu é que faço a justiça, entendeu? Então é nesse ponto, tá? 16, outro mandamento. 17. Não terás no teu coração ódio pelo teu irmão. Deves repreender o teu compatriota. Assim não terás culpa do pecado. Olha que interessante. Aqui é um termo que o povo hoje é muito complicado de entender isso. Mas eu vou tentar. Deixa eu tomar um cafezinho. Ele já está frio, né? Mas, vamos lá. Não tenha ódio em teu coração pelo teu irmão. Ok? Qual é o sentido disso aqui? Ele está dizendo o seguinte: se eu ver um irmão pecando, se eu ver um irmão fazendo algo de errado, que seja grave diante dos olhos do Eterno, ou não, e eu não for lá e dizer a ele: olha, tu estás errando nisso, nisso, nisso e nisso, tenha cuidado. Se eu não for lá avisar, eu estou odiando meu irmão. Porque Yeshua veio e mostrou justamente tudo de errado que a gente estava praticando. E dessa forma, ele demonstrou que nos amou, amou o próximo, amar uns aos outros como eu vos amei. E o que foi que ele veio ensinar? Bem-aventurados são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Se tu queres entrar no reino do céu, vá e guarde os mandamentos. Não pensem que vim abolir Moisés e os profetas. Eu vim cumprir. Pode um servo ser maior do que o seu mestre? Então você vê que todas essas palavras de Yeshua era te amando e não te odiando, porque ele estava instruindo você a parar de pecar. E dessa forma, ele não tem culpa. A culpa é tua. Ezequiel 33. Quando o Eterno disser, uma pessoa vai morrer e você não avisar ela, ela vai morrer por causa do pecado dela. Ela não vai deixar de morrer porque o profeta não avisou, não. Ela vai morrer. Mas o sangue daquela pessoa recairá sob a mão dos profetas. Mas se o profeta avisar, ó, tu tá errando nisso, nisso e nisso, e a pessoa ouvir, o sangue não está mais na tua mão. E se ela não ouvir, o sangue não está mais na tua mão, está na mão dela. Consegue entender? Ok? Mais um mandamento. Ou seja, resumindo, odiar teu irmão é você não instruir ele naquilo que ele está errando, para ele parar de praticar o que é errado e fazer passar a fazer o que é certo diante dos olhos do Eterno. Sabe por quê? Porque sem santidade ninguém vai ver o Eterno. Se você está pecando, você está impuro. Não vai ver o Eterno. Ok? 18. Sinto muito, viu? Aqui não tem falar o que agrada a carne, não, viu? Aqui é Torá. Aqui é a verdade. 18. Não te vingarás e não guardarás rancor contra o filho do teu povo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, você vê que é um assunto semelhante de formas diferentes escrita, ok? Não te vingarás e não guardarás rancor do teu povo. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Jesus, no Novo Testamento, Yahushua, ele diz algo que parece
ser diferente disso aqui, mas é a mesma coisa. Ele diz assim, ó, um mandamento renovado eu vos dou, mas a tradução coloca como um novo mandamento, mas não é novo. Eu renovo um mandamento a vocês. Ama o teu próximo como a ti mesmo, que é bem semelhante a isso aqui, ó. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Tá? Olha que interessante, ok? 18, mais um mandamento. Tem a ver com o 17. Ninguém te poderá resistir durante toda a tua vida. Assim como estive com Moisés, estarei contigo. Jamais te abandonarei, nem te desampararei. Ser forte e destemido, porque farás este povo herdar a terra que a seus pais jurei dar-lhes. Tão somente ser de fato firme e corajoso, para teres o zelo de agir de acordo com todos os mandamentos da Torá, lei que te ordenou Moisés, meu servo. Não te apartes dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que tenha sucesso em todas as tuas realizações. Que o livro da Torá esteja sempre nos teus lábios. Medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de agir em conformidade com tudo que nele está escrito. Deste modo serás vitorioso em todas as tuas empreitadas e alcançarás com êxito. Somente ser de fato firme e corajoso, para teres o zelo de agir de acordo com todos os mandamentos da Torá, lei que te ordenou Moisés, meu servo. Não te apartes dela, nem para teres o zelo de agir de acordo com todos os mandamentos da Torá, lei que te ordenou Moisés, meu servo.